Boa tarde, bem-vindo a mais um programa De Olho na Saúde. Hoje nós temos uma missão importante aí para tratar com vocês, com um entrevistado bastante conhecido na região do ABC e que a gente trouxe aqui especialmente para falar com você sobre um tema bastante importante que é esofagite de refluxo. Boa tarde, doutor Marcelo, tudo bem? Boa tarde, Raquel. Doutor Marcelo, vou apresentar agora o seu currículo, então internautas prestem atenção. Doutor Marcelo Mester é cirurgião gastroenterologista e coloproctologista, médico assistente do Serviço de Cirurgia do Estômago, Duodeno e Intestino Delgado do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É formado em medicina, doutor em medicina pela mesma faculdade na área de cirurgia do aparelho digestivo. Tem pós-graduação em cirurgia do aparelho digestivo e pós-graduação pesquisa cirurgia oncológica e trauma, é isso, doutor? Lá na faculdade de Massachusetts General Hospital, em Boston. Ele é diretor da clínica Marcelo Mester. É uma clínica cirúrgica onde atende especialidades de cirurgia geral, aparelho digestivo, coloproctologia e cirurgia da obesidade. Um extenso currículo aí com uma área bastante abrangente e que veio conversar hoje conosco sobre esofagite de refluxo. Doutor, muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar nosso convite aqui para vir ao programa De Olho na Saúde. E a gente já começa aí falando sobre esse tema que a população e acomete bastante a população, não é isso, doutor? Eu que agradeço o convite, é uma honra para estarmos aqui, Raquel. Esofagite de refluxo realmente é uma afecção muito comum. Na verdade, se nós considerarmos o tema doença do refluxo, que normalmente nos referimos à doença do refluxo gastroesofágico, ou seja, do estômago para o esôfago, ela é muito comum em países tanto ocidentais quanto orientais e muitas vezes pode corresponder até 40% dos atendimentos de consultórios gastroenterológicos. Numa revisão até da Cleveland Clinic no passado, esse número se mantinha. Então é muito comum e pode acometer pessoas de todas as idades, sexo, compleição corpórea, porém acaba sendo mais comumente vista e diagnosticada em pessoas que vão ganhando a fase, passam do que a gente chama do adulto jovem, pessoa que entra no mercado de trabalho e ao longo de 30, 35, 40 anos de idade, associado às vezes a ganho de peso e uma série de hábitos que nós vamos comentar, facilitam o surgimento de doença do refluxo em quem não tinha, mas hoje em dia cada vez mais pelo o padrão de trabalho da cidade de São Paulo e o estresse e a correria de todos, o padrão alimentar muda e também até em pessoas bem jovens nós vemos uma taxa de queixas dessa doença bastante alta. Nós temos algumas dúvidas, né? Eu creio que a população também deva ter, em relação a como que isso acontece, né, doutor? Porque a gente está associando muito a questão do estresse, da correria do dia a dia, a má alimentação, a alimentação inadequada, e aí o doutor Marcelo vai explicar para a gente direitinho. Inclusive, como que é essa formação, como que é o esôfago no corpo humano. Parece que trouxemos aí uma imagem, né, sobre essa anatomia. Se o senhor puder comentar, doutor? Assim, bem rapidamente, esse vídeo, esse diagrama ilustra, aqui estão os pulmões, ele vai saindo da imagem, a gente vê aqui esse grande cilindro posterior, que é uma visão anterior, o laringe está sendo tirado da imagem, então vocês veem que tem esse grande tubo que vem desde o faringe e desce verticalmente para a cavidade abdominal e no estômago. Podemos parar um minutinho aí? Só queria salientar dois temas que é importante entender. O termo esofagite e o termo refluxo, né? Esse sufixo "ite" em medicina se aplica para qualquer situação onde existe inflamação. Por isso fala-se amidalite, apendicite, peritonite. Então, no caso, final "ite", né? "ite", no final "ite". E ele, inclusive, não discrimina se é uma inflamação pura associada à infecção ou outras condições até traumáticas. Então, no caso da esofagite, é porque o esôfago está com inflamação. Então, a esofagite de refluxo é porque o refluxo que aparece em níveis maiores do que seria de se esperar leva essa inflamação. Então, é importante salientar que
na vida normal, nós que ficamos de pé, né, nós somos animais bípedes, é importante que a gente se esquece que tem um mecanismo complexo, que não daríamos para cobrir aqui num tema curto. O tubo digestivo como um todo, se fôssemos resumir que nem um desenho animado, poderia ser da boca um tubo único até o ânus, via de saída. Então a boca é a via de entrada de alimento, ele vai ser processado e os dejetos sairão para a natureza. Só que esse tubo pode ser mais fino cilíndrico, como vimos aqui do esôfago. Então a boca vai ter uma cavidade bucal e para trás aqui, quando vamos à garganta, seria o faringe. O faringe se comunica com o nariz posteriormente, então é rinofaringe, orofaringe, mais da boca, e para trás chama-se laringofaringe. Por quê? Porque aqui na frente, bem no pescoço, inclui o pomo de Adão, essa estrutura complexa e cartilaginosa chama-se laringe. Ela inclui cordas vocais e inclui o começo do que será um outro cilindro, um outro tubo, que é a traqueia, por onde o ar entra, né? Então, tem que ter uma coordenação muito boa da parte anterior, que vai onde o ar tem que entrar, e para não ter engasgo, né, não ter contaminação, o alimento vai para a parte posterior, a língua joga para trás, e ele tem que entrar no tubo adequado, que justamente é o esôfago. Então, aí começa esse mecanismo. E aí, o alimento foi mastigado na boca, então foi quebrado grandes porções, ele vai descer verticalmente e vai cair no estômago. Só que em vez de ser um tubo cilíndrico, aí o estômago lembra uma bolsa, como o desenho mostrou. Parece uma bolsa, são todos ocos, né? E vão ser completados por líquido ou material assim por diante. E do estômago tem uma válvula de contenção e aí vai para os intestinos, o intestino delgado. A primeira porção chama duodeno, é um nome mais específico, é importante para o refluxo, para falarmos. Depois tem o intestino delgado, ganha o nome de jejum, ilho, aí vai o intestino grosso, enfim. Aí ele vai até o reto, ânus, onde se prepara o que não foi aproveitado. O intestino delgado acaba tendo duas porções básicas que é importante entender. A digestão, como a medicina entende, não é como a gente normalmente fala, tem uma digestão. A gente, em geral, refere a uma digestão, é o estômago, é o quanto o alimento fica parado no estômago, maior, mais ou menos, e se distende muito. E, na verdade, não é bem a digestão, é uma mistura que o estômago faz, parcialmente digere também, ele faz ácido e tem uma enzima chamada pepsina, que é muito importante, que já ajuda a fazer a digestão. E essa pepsina vai ser ativada pelo ácido. Mas quando o alimento passa do estômago para o duodeno, aí vai ter a digestão como nós entendemos, que é pegar grandes moléculas, as proteínas, gorduras e açúcares grandes, e quebrá-las, microscópio, não dá nem para olhar em microscópio, as suas moléculas básicas, são os tijolos que fazem essas grandes proteínas. Então, no caso de proteína, aminoácido, gorduras, ácidos graxos, açúcares, os monossacarídeos. O que o organismo precisa. Exatamente, porque aí é como se fosse um desmanche do que veio do exterior. E uma vez feito isso, no duodeno, que é o principal sítio disso, começa um pouco na boca, no estômago também, mas o principal no duodeno. Ele vai ganhar um líquido que chama-se bile, feita no fígado, vai ganhar um líquido que vem do pâncreas, que chama-se suco pancreático, e um ativando o outro, né? Do mesmo jeito que o ácido ativa a pepsina no estômago, a bile ajuda a ativar o suco pancreático, isso faz essa grande destruição. E aí, ao longo de todo o intestino delgado, o organismo se encarrega de absorver o que interessa e o que não interessa ele deixa. É como se tivesse alguém lá dizendo, isso me interessa, isso não me interessa. Isso interessa é absorção. Isso depois vai passar por vezes e vai para laboratórios de síntese do que cada um de nós precisa. O que sobrou é dejeto, e no fim apenas de líquido, que é um grande volume, é seco, como se fosse um secador, intestino grosso, muito simplificadamente, e comprime uma massa final que é jogada fora. Então o problema todo de entender o refluxo é que quando nós engolimos, não é tão simples essa descida do esôfago. Na verdade, o esôfago tem uma porção superior aqui, que funciona como esfíncter, como se fosse uma válvula, não é uma válvula definida muito precisamente que nem uma rodela muscular, digamos assim, é um conjunto de funções de músculos que tem aqui, que tem que relaxar para o alimento descer. Se ele não relaxa, tem um choque do alimento. Aí trava. Aí trava e ele tem aquela sensação que alguns falam que até com o refluxo piora por inflamação, é a sensação de uma bola aqui na garganta, que a coisa não desce. Então ele relaxa aqui, e na hora que isto faz ele tem uma contração aí para passar, é uma peristalse, que é o nome que se dá a essa contração primária.
E aí ele vai descendo. Na verdade, se a gente ficasse deitado, e também é possível o alimento progredir, só que demora mais e a pessoa sofre mais. Eu não convidaria ninguém a comer uma farofa com... Uma feijoada e deitar, deitado, né, doutor? Mas impossível não é, só que demora. Aí são as peristalses secundárias. Então, do mesmo jeito que tem que relaxar aqui para descer o alimento, e aí a gravidade ajuda bem. Um tubo, cilindro, como vocês viram. Por isso que é importante não deitar depois que come, tem isso também, né? Exatamente. Só que aqui, na transição do esôfago para o estômago, o esôfago está no tórax, aí temos o diafragma, que é como se fosse uma parede de separação muscular, tem que ter um orifício para o esôfago passar, senão não passa. Isso chama-se hiato, quer dizer, tem um vazio. E aí vem o estômago. Então o estômago tem que estar na barriga mesmo, no abdômen. Então essa transição que se fala, esôfago gástrica, tem que estar no abdômen. E aí passa a comida, a válvula de saída do estômago se fecha, senão a comida passaria direto. Então o que acontece? Existe um esfíncter inferior, quer dizer, uma válvula também inferior. É como se fosse uma torneirinha para o internauta entender que mantém a coisa abrir. Ficar... Então, quando a gente deglute, ela também tem que relaxar aqui embaixo, senão vai ter um choque. E se ela não relaxa, a pessoa sente um entalo, é como a comida não desce. Na hora que ela relaxa, tem que ir para o estômago, mas é aí que começa o problema. Se ela for muito fácil para o estômago, tem uma válvula que não deixa passar direto para o duodeno, ela vai tender a voltar. Ou seja, refluir do estômago gástrico para o esôfago. Então, na verdade, o que acontece é que quando ela bate e vai tender a voltar, esse esfíncter se fecha de novo, a torneirinha se fecha e ela fica se equilibrando para manter esse alimento já mastigado ali e ele ser misturado. Então, o refluxo gastroesofágico sempre existe, só que ele tem uma quantidade pequena. Portanto, a gente chama normal. Todos nós temos um pouco. A doença do refluxo é quando essa quantidade aumenta muito. Eu queria pedir para o senhor uma licença para a gente mostrar, até porque tem um filme que nós vamos mostrar que vai retratar um pouquinho isso e o que acontece quando esse refluxo é anormal, que não é esse daí que você está contando que todo mundo tem, mas quando ele é muito aumentado, ele causa aí... Vai causar esofagite de refluxo. Isso, aí eu queria... Omar, por favor, coloque o vídeo. Sensação de queimação como se o esôfago estivesse pegando fogo. Este pode ser um dos sinais do refluxo. O refluxo consiste na volta do conteúdo que está no estômago para o esôfago. Alguns cuidados podem ajudar a evitar as sensações desagradáveis do refluxo, sendo o mais comum a queimação estomacal. É bom comer pequenas quantidades de alimentos antes de se deitar, evitar bebidas alcoólicas e ingerir pouca quantidade de líquido durante e depois das refeições, evitando assim as dores às quais chamamos dor na boca do estômago. Ao deitar-se, preferir o dorso mais elevado, pois assim evitará a sensação ruim que o refluxo dá, que é a tosse. Esse vídeo, doutor, mostra algumas situações que quem tem refluxo passa. Uma delas, que é uma queixa comum que a gente ouve das pessoas que têm o refluxo, que inclusive as pessoas até usam outros termos, queimação, azia. Aí se eu puder explicar um pouquinho esses termos, inclusive dentro do vídeo mostra também essa situação desconfortável quando não se alimenta corretamente ou ao se deitar. O senhor poderia explicar um pouquinho? Então, como nós vimos no desenho simples da anatomia, muito bem ilustrado também nesse vídeo, então, quando o alimento passa, seja mais sólido ou líquido, ele vai cair no estômago e vai ter, então, um choque de pressões. Existe uma pressão dentro que possa favorecer ele voltar, como também de descida para continuar seu trânsito pelo duodeno. Então, a gente poderia, resumidamente, dizer que o revestimento do esôfago é que nem um piso, né? Ele é um cilindro, mais ou menos oco, que vai estar preenchido quando tem alimento, ele pode até estar meio colabado. Então, esse revestimento foi feito pela natureza, pelo Criador, para ser mais de passagem do alimento. Não para o alimento ficar voltando em uma quantidade maior do estômago, ainda mais com ácido. E o ácido ativando essa pepsina, que é a tal enzima, é uma proteína, que pode agredir este tipo de revestimento. Então a pepsina ajuda a digestão. Então ela ativada pelo ácido, feito pelo próprio estômago, se fica voltando demais, começa a agredir o esôfago. Isso dá essa inflamação que é a esofagite. E sendo assim, pode dar sintomas. Pode até não dar sintoma nenhum,
A sensação de sofrimento, de dor, de mal-estar é muito variável no ser humano. Tem gente que até não tem sintoma nenhum. Tem esofagite, não tem dor. Pode ter esofagite e não ter dor, e não ter queimação, não tem azia. Porém, o comum desse refluxo, quando dá sintomas, a sensação de queimação, é uma sensação que queima mesmo. A palavra diz, inclusive em inglês, a mesma expressão que se usa de queimação. Agora, azia seria quando isso... É uma diferenciação sutil que lembra uma sensação um pouco de mal-estar, um gosto às vezes um pouco azedo. Parece que o alimento não é digerido, né? Essas pessoas relatam muito isso, né, doutor? Que se associa, em geral, a disfunção, quer dizer, o mau funcionamento que possa favorecer o refluxo, muitas vezes acompanha-se de que também o estômago não se esvazia tão bem quanto deveria. Então dá essa sensação que a gente chama da má digestão, do termo não médico precisa. Fica meio parado, a comida fica... Tô cheio. E fica com tendência à eructação exagerada, né? E fica mal-estar, parece que tem alguma coisa se mexendo ali. E isso pode dar essa sensação. E isso ela pode ficar na boca do estômago, que é bem aqui quando as costelas, né, estão terminando aqui. E tem o externo, que é esse osso aqui, que está na boca do estômago. Mas às vezes ela vai subindo. E essa subida se correlaciona exatamente com a sensação de refluxo. O refluxo pode chegar até a garganta. E esse é um fenômeno comum que se viu nos últimos anos e que pode dar afecções da laringe, inclusive, otorrinolaringológicas, cordas vocais, rouquidão, tosse, pigarro, e assim por diante, até asma. A asma, que é a constrição de brônquios, que é a continuação da traqueia onde o ar está passando, pode se fechar. E essa asma, que tem várias causas, pode também ser induzida por refluxo. Então, esse refluxo patológico exagerado pode dar alterações baixas ou altas. E tem gente que tem a sensação de refluxo importante, mesmo sem azia e queimação, ele sente a regurgitação, ele sente o alimento voltando. Se ele se abaixar, o alimento pode sair, ou ele sente o alimento chegando até a boca, ele pode, ao se deitar para dormir, ter engasgo, tosse pelo alimento direto, e pode não ter o sintoma da queimação. Esse é um sintoma que as pessoas se referem bastante. Ao se deitar, piora desse refluxo, justamente pela questão da gravidade, e também a tosse. Essa tosse não é porque é do pulmão, é porque irrita mesmo essa região mais alta, é isso? Exatamente, porque essa pepsina ativada pelo ácido, e eu vou me falar do duodeno daqui a pouco, o refluxo chamado não ácido, que existe também. Se esse líquido sobe, ele pode passar para a região da laringe, onde tem as cordas vocais. E aí o que acontece? Existem células posteriores aqui do faringe que tem cílio que nem cílio mesmo, são pelinhos, que ajudam o movimento de jogar para cima, para não ter o risco de cair na traqueia secreções. Então às vezes ele perde esse movimento, ele vai juntando o líquido. Então ele começa a ter líquido, pigarro, porque existe o refluxo, uma agressão continuada. E as cordas vocais então podem ficar machucadas, pode ter edema, ficar inchado e assim por diante. A tosse pode ser gerada tanto pela região da laringe, da corda vocal e abaixo, como também com manifestação brônquica. É claro que o diferencial é importante. É o doente que ou vai no pneumologista ou no otorrino, porque ele não sabe se é uma secreção de sinusite, que cai para trás e assim por diante. Mas só me atentar um detalhe que é importante não esquecer, é o seguinte. Esse duodeno, como nós comentamos, estava recebendo aquela bile do suco pancreático, cujo pH, na verdade, é mais alcalino, ao contrário do ácido, pode refluir desde lá de baixo. Então, na verdade, hoje o termo que mais se usa é a doença do refluxo duodeno gastroesofágico. Porque há muitas condições, e se pode até olhando por uma endoscopia, ver o líquido amarelinho até subindo. É isso que eu ia perguntar, doutora. Ele pode vir do duodeno, aí sobe pelo estômago e ainda chega... E pode chegar até aqui em cima também. Olha aí. Então, ele daria alterações de pH um pouco diferentes, mas ele é muito agressivo também. A bile, essa bile com um pouco do suco pancreático também ativado, é muito cáustica também. Então, ela também pode causar. Então, existem os dois tipos de refluxo, o chamado ácido e não ácido. Então, essa disfunção, esse mau funcionamento, às vezes acompanha a situação. Tem o lado mecânico, muito bem ilustrado. Se você tem a tendência do refluxo, ou tem um defeito, que é o mais comum, aquele esfíncter de baixo, a torneirinha de baixo, se ela não funciona muito bem para conter quando volta, tem gente que tem esse defeito, ela vai facilitar a subida. Então, se você se deita logo após a refeição, é a pior coisa que poderia fazer, porque vai facilitar o alimento
esse suco subir. E no vídeo nós vimos a questão não só da alimentação, mas da bebida alcoólica. Qual é a relação da bebida alcoólica? Pois é, na verdade, o refluxo piora com bebidas gasosas, em geral. Valeria Então, tanto para água... refrigerantes... Exatamente. A rigor, eu sei que é difícil para o dia a dia, mas água com gás, para quem tem o refluxo, não colabora, por razões óbvias. Muitas bolhas de gás que vão facilitar voltar, refrigerantes. E nota-se nas alcoólicas, por exemplo, as fermentadas são piores do que as destiladas. E no caso, por exemplo, da cerveja, como apareceu ali, ela tem os dois, quer dizer, tem o gás, o gasoso e fermentado. O vinho também. Então, quem tem refluxo, em geral, comenta que piora a situação com vinho ou com cerveja do que, por exemplo, destilados. Não que se recomende tomar destilado. E o problema do vinho é muito mais, com quanto seja de paladar atraente para todos nós, ele relaxa muito aqui em cima também. Inclusive Facilita. Então é muito comum uma pessoa que é o bom gourmand, né, que tem tendência ao aumento de peso e faz parte disso, facilitar o refluxo. Se ele se deitar à noite depois de um jantar copioso e regado a um bom vinho, poderá aumentar no seu sono o refluxo aqui na região alta. Isso pode piorar a situação da garganta, da laringe, tosse, enfim. Então é complexo, tem os dois. Doutor, eu queria perguntar, porque certamente as pessoas que estão nos ouvindo vão querer saber quais os tipos de exames que devem ser feitos, né? É lógico procurar o especialista, mas os exames que geralmente os médicos pedem para se diagnosticar esse refluxo. Então, entre as causas de refluxo existem problemas primários, como comentamos do esfíncter aqui embaixo, mas porém, pela mesma lógica mecânica, quando a pessoa tem um aumento de ganho de peso muito grande, que dizer da obesidade, aumenta muito a pressão, o conteúdo abdominal. Então existe um lado pressórico, que também... Tem de a ver conteúdo, com os barrigudinhos, doutor? Também? O aumento da circunferência abdominal, do volume abdominal, é um fator. As grávidas, por exemplo, durante a gravidez, seja pela ação dos hormônios da gravidez, que facilitam uma certa fica um pouco mais elástico, mais molinho, as vísceras ficam mais... Óbvio que existe o ocupante, né? O ocupante... Que já tem uma certa pressão abdominal. Então, elas têm um refluxo aumentado que pode passar depois da gravidez. Agora, se nós vamos ficando mais obesos progressivamente, isso é uma condição que facilita refluxo, homens e mulheres. Um aumento de gordura visceral, né? Determinados hábitos, por exemplo, comer rápido, não mastigar adequadamente a alimentação, grandes pedaços. Tudo o que você fizer para atrapalhar o trabalho do estômago, ele não vai ficar feliz. Vai piorar a situação. Então, resumindo, por exemplo, no caso de homens, a gente às vezes tem um hábito do tal churrasco do fim de semana, que é um modelo experimental de refluxo, porque você associa todas as comidas gordurosas, frituras e alimentos gordurosos são de mais difícil digestão do sentido popular. Então o estômago já fica mais difícil ele esvaziar e vai facilitar voltar. Café. A ingestão de café, cafeína ou chá preto, induz refluxo. Chocolate. Basta comer uma barra de chocolate gostosa, que seja, ela facilita por relaxar o esfíncter, facilitando. O fumo intenso. Então, vocês notem uma série de hábitos, no caso doces, quem gosta de muitos doces, patisserie, né? É muito difícil de digerir no sentido gás. Então, esses hábitos facilitam o refluxo também. Então, existe um lado... Então, quando a pessoa vem com esses hábitos, esse histórico, e se queixa, que sente a comida voltando, ou tem azia e queimação aqui, atrás do externo desse osso, chamado reto external, ou na boca do estômago, muito forte, nos alerta que pode haver refluxo. A clínica indica. A clínica indica. Então, hoje em dia, o primeiro exame que nós vamos pedir, pela disponibilidade do mercado e o que ele mostra, é a endoscopia digestiva alta. Tem uma câmera, se fosse em CCD, ela ilumina e já filma direto, né? Pode colocar num vídeo. E é uma fibra óptica flexível, então ela vai entrando pela boca, o faringe, entra dentro do esôfago, desce, vê todo o padrão do esôfago, o seu revestimento, localiza a transição esôfago-gástrica, vê se ela está no abdômen ou está no tórax, e aí, rapidamente falando, se saiu do lugar do abdômen para o tórax, nós chamamos isso de uma herniação, é uma hérnia. Isso quer dizer que a porção inicial do estômago, como apareceu naquele desenho, se a gente quiser ter uma imagem anatômica
fixa, não sei se... Acho que não vai conseguir colocar, mas esse retorno do estômago para a parte do tórax é que caracteriza. Então, esse ato, ele tem um certo diâmetro e o estômago tem que ficar lá no abdômen quietinho. Mas se esse ato alarga muito, se tem esses vários fatores, até do aumento de pressão, até inatos da pessoa, podem fazer com que... acho que tem uma outra imagem que mostra aquela anatomia daquele vídeo, o outro que foi passado. Não vai. Enfim. É bem no final ali do esôfago, né, doutor? No final, quando você vê a transição para o estômago, esse início do estômago pode parar, isso. Ele pode vai... parar aí, Omar, para nessa posição. Ele sobe e vai ter uma porção intratorácica. Então, pelo conceito que se fala de hérnia na medicina, justamente herniou. O que herniou? Em geral, o fundo gástrico, é o estômago. E ele colocado nessa posição, ele perde mecanismos de controle de refluxo. Existem uns ligamentos, tem todo um aparato que ajuda. Então, ele perde. Então, praticamente, não toda, mas a maioria das hérnias de hiato presentes vão ter refluxo. Porém, é importante lembrar, nem todo refluxo tem hérnia de hiato. Tá. Tem gente que não tem hérnia de hiato e terá refluxo por outros distúrbios que nós comentamos. Você vê quanta coisa, né, doutor? Poderíamos ficar aqui a tarde inteira conversando sobre isso. Só um detalhe, a endoscopia, além de localizar e ver isso aí, vai poder constatar se existe ou não a nossa esofagite. Porque na hora que ela vê o revestimento do fim do esôfago, e a transição do esôfago é uma linha em zigue-zague, chama linha em Z. É um zigue-zague que o revestimento tem uma cor branca, ele tem umas pregas verticais e muda, o padrão gástrico é mais róseo e mais irregular, assim, né? Então, essa está bem óbvia a transição. Essa porção do fim do esôfago tem que estar bonitinha, branca. Agora, se ela fica muito inchada ou tem erosões, por exemplo, são pequenas ulceraçõezinhas, sabe, fez um buraquinho, ou fica vermelha, como inflamado, chama eritematóide. Esses sinais da endoscopia é que dizem, olha, existe esofagite. E tem toda uma gradação que nós não vamos entrar. Tem 2 sistemas básicos de classificação, grau 1, grau 2, grau 3. Então, a endoscopia é fundamental para dizer, tem esofagite, não tem. E permite também biópsia. Quando, em certos casos, é tão grave, tão intensa essa esofagite, que a biópsia ajuda muito também a aquilatar o tipo de alteração epitelial que tem. O destaque é um detalhe também rápido que temos que falar, o refluxo muito intenso, gastroesofágico ou duodeno gastroesofágico, pode machucar tanto o esôfago, a pessoa sente-se mal, que às vezes avança do estômago para o esôfago um tipo de revestimento mais parecido com o do estômago, da transição do estômago que apareceu uma imagem rápida do segundo vídeo chamada cárdia. Só que a contínua agressão desse epitélio, que agora fica uma cor, pode mudar para uma cor meio de salmão, mais rosa, cria digitações nos dedinhos, ele vai subindo, pequenos avanços, ele avança, e muitas vezes os sintomas até melhoram, porque aí é um tipo de revestimento tipo acostumado ao ácido do alimento e não do esôfago que não, às vezes até melhora. Porém, essa agressão contínua transforma esse epitélio. E ele às vezes passa a ficar como um epitélio do intestino, que nem um revestimento de intestino, colunar alto, diferente do esôfago. E aí ele ganha um nome que é esôfago de Barrett. Então muitas pessoas já devem ter ouvido falar, tem um conhecido esôfago de Barrett. Essa alteração de esôfago de Barrett, quando muda esse epitélio. E muitos se assustam que ouvem falar que isso pode levar ao câncer, vira câncer. Então, calma. O esôfago de Barrett é uma condição predisponente, com muito tempo de agressão contínua e a esofagite não tratada, pode ter uma transformação chamada displasia pré-cancerosa e pode evoluir para câncer. Mas a porcentagem ainda é baixa, graças a Deus. Mas o que mostra que é uma condição de preocupação e de atenção maior. É uma complicação pós vários Esse é o primeiro anos exame. de refluxo. Uma vez feito esse exame, pode, inclusive uma reunião de consenso brasileiro do tratamento do refluxo admite que para certos indivíduos baseados nos sintomas, pode-se até, não está errado fazer uma prova terapêutica. Você assume que ele tem um refluxo, dá as medicações, tenta mudar hábitos alimentares ou de comportamento, como foi ilustrado alguns, e vê o que acontece. Se melhorar, pode... Mas se não, faça endoscopia. Agora, se essa esofagite está rebelde ao tratamento, ou fica muito intensa, então
talvez você tenha que se armar de outros exames para caracterizar melhor o refluxo. Entre eles, você mede essas pressões que nós comentamos para ver os defeitos, como é que estão, desses esfíncteres da torneira, chama eletromanometria, e é importante isso. E até um exame chamado pH-metria, que muitos ouviram falar, porque é um exame que dura 24 horas. É uma sondinha que passa do nariz e você mede esse pH ácido ou básico por 24 horas, pode ajudar a entender refluxo mais alto ou baixo, assim por diante. Doutor, nossa, é muito assunto, né? Nós queríamos ficar aqui mais tempo conversando com vocês, com o senhor, mas eu gostaria de dizer que o doutor Marcelo Mester estará retornando aqui ao programa, né, doutor? Esperamos tê-lo novamente aqui para falar de vários assuntos aí que acometem, né, o aparelho digestivo, cirurgia da obesidade, que trabalha também na clínica, a clínica oncológica, cirurgia geral, né, gástrica, são assuntos assim muito relevantes, importantes e que a população tem dúvida. Então, já fazendo o convite para o doutor Marcelo retornar ao programa e a vocês que estão nos ouvindo, participar também enviando dúvidas, perguntas e sugestões para o nosso e-mail do programa, que é deolhonasaude@justtv.com.br, trazendo aí suas dúvidas sobre doenças ou questionamentos que vocês possam ter sobre a saúde aí sua do aparelho digestivo ou até mesmo sobre o refluxo. Se ficou aí alguma dúvida, com certeza o Dr. Marcelo Mester estará respondendo. Nós teremos que ir encerrando, doutor. Eu agradeço muito a sua vinda aqui para o programa. Com certeza esclareceu bastante as nossas dúvidas e as dos nossos ouvintes. E espero tê-lo novamente aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. E se eu puder ajudar, conte conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. E conto com você quinta-feira que vem, no mesmo horário, aqui no programa De Olho na Saúde. Até breve.